O que é a teologia do domínio? Vamos lá, então. A teologia do domínio, ela tem origem no nacionalismo cristão norte-americano. Ela se pretende uma interpretação literalista do Antigo Testamento, de duas passagens em particular, do Gênesis, no capítulo 1, o versículo 28, e no Salmo de número 8, que retoma alguns termos do Gênesis. E todos nós recordamos, Haroldo, no versículo 27, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E no versículo 28, diz assim então, Deus os abençoou, homem e mulher, e Deus lhes disse, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. Então, crescer, multiplicar, encher a terra e então dominar. Em inglês, porque como é distração norte-americana, é claro que a teologia foi fundamentada na tradução para o inglês. E numa tradução que não é apenas uma tradução, é um monumento de cultura, que é a King James Bible, que é a Bíblia do Rei. Bom, James em português é Tiago, mas todos nós falamos Rei Jaime, que entre 1604 e 1611 patrocinou a reunião de um grande número de eruditos para traduzirem para o inglês a Bíblia. E a King James Bible é tão importante quanto o teatro do Shakespeare para forjar o inglês moderno de maneira definitiva. Uma comparação no Brasil, em português, seria a poesia de Camões e os sermões de Antônio Vieira. De um lado a literatura, do outro algo de caráter mais religioso, formando de maneira definitiva o idioma. Pois bem, em inglês é mais enfático, porque em inglês, depois então, no versículo 27, criou o homem e a terra, então diz em inglês assim, And God blessed them, homem e mulher, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over, tudo, peixes, animais que se movem sobre a terra. Essa tradução é muito bonita e muito forte, Haroldo, por dois motivos. Primeiro, pelo polissíndeto. Você repara que ele sempre diz, And God blessed them, and God said unto them, and multiply, and fructify, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over. Então, a estrutura do polissíndeto, a repetição da conjunção aditiva e, faz um elo de continuidade literariamente fantástico entre a criação e o domínio. Em inglês, ele não usa o imperativo, não é dominai os peixes do mar, as aves do céu. Eles dizem em inglês, eles juntam o verbo com o substantivo. É muito mais enfático. Eles dizem, and have dominion over. A dominion theology depende de uma leitura literalista desta passagem. Ao homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, cabe domínio sobre tudo, sobre a terra, e então o nacionalismo cristão vai adiante. O nacionalismo cristão diz, e aqui é bem interessante, estou sendo claro, Haroldo? Tá, porque eu me preocupo Sim, muito claro, está muito claro, pode continuar. Que bom, porque isso é tão complexo, eu faço questão de ser o mais claro possível, porque não é uma questão teórica, Haroldo, vamos falar sobre isso, não é uma questão teórica, está acontecendo hoje no Congresso Brasileiro. Então, a ideia do nacionalismo cristão é que o que esta passagem de fato diz é que o domínio sobre todas as coisas da terra é de um homem criado por Deus. A interpretação se pretende literalista, mas aqui é o primeiro paradoxo que é importante mostrar. Essa interpretação ela é uma manipulação pervertida do repertório bíblico. E vou dizer aqui com todas as palavras. Eu não estou me referindo aos aproximadamente 40 milhões de evangélicos e de evangélicas do Brasil. A eles, todo o meu respeito, todo o respeito à fé alheia, todo o reconhecimento de que a expressão religiosa é parte da dignidade da pessoa humana, como está consagrado no capítulo 5 da Constituição. Eu estou me referindo a líderes religiosos oportunistas e inescrupulosos que manipulam a fé alheia pela leitura distorcida da Bíblia. Porque, veja, Haroldo, vamos pensar juntos aqui, nós somos historiadores de formação. Então, nós trabalhamos com fonte.
Teoricamente, para que esta leitura seja possível, a interpretação deveria ser literalista, isto é, ao pé da letra. No entanto, o nacionalismo cristão esquece de maneira interessada que a interpretação de que o homem terá domínio sobre tudo não pode se referir ao cristão. Porque nós estamos no Antigo Testamento, Haroldo. No corpo do Antigo Testamento, o conceito de cristão não faz sentido. Ele não apenas é anacrônico, ele não faz sentido. Porque na religião judaica, e, mais uma vez, de maneira legítima para o judaísmo, o Jesus Cristo não é o Messias. Não foi o Messias. Para o judaísmo, o Messias ainda não chegou. Por isso, se nós estamos no ano 2024, eles estão no ano, hoje, 5.784. Se eu não me equivoco. Verifica, Haroldo, por favor. Porque se eu estiver equivocado, corrigimos. Por que eles estão nesta datação? Porque o ano 2024 depende de uma convenção. Antigamente se dizia antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje se diz antes da Era Comum, depois da Era Comum. Qual é o comum da Era? É o advento de Cristo. Se você não considera que Cristo é Messias, você não pode estar em 2024. Você está em 5.784. Portanto, a essência do nacionalismo cristão, e é preciso dizer com coragem cívica, a essência do nacionalismo cristão é uma fraude hermenêutica. É ler. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Não pode ser para o cristão. No corpo do Antigo Testamento, isso só pode ser para o povo eleito. Só pode ser para o judeu. Não faz muito sentido essa leitura, mas... Ou seja, tem uma apropriação. Desculpa te interromper. Claro, por favor. O ano é 5.784 mesmo. Eu acho, né? Fiz uma pesquisa rápida, se alguém puder corrigir. Júlio César Beraldi pergunta: o Destino Manifesto foi o início da teoria do domínio? Essa é uma pergunta muito boa. Há um livro, então já vou fazer uma indicação aqui, já economizo no final. Saiu no Brasil em 2022 este livro aqui. Olha que título impressionante. Jesus e John Wayne. John Wayne, explica que é John Wayne para os mais jovens, João. Porque... A gente vai envelhecendo, Haroldo, e acha que todos têm as nossas referências, não é? John Wayne foi um grande ator do cinema norte-americano, a própria imagem do macho alfa norte-americano, e fazia, sobretudo, filmes do chamado faroeste. E o faroeste é o que está na base do Destino Manifesto, a ideia de que era um destino manifesto dos Estados Unidos avançar e sempre conquistar novas fronteiras. E há um historiador muito importante, o Frederick Turner, que é o teórico dessa ideia de que o destino manifesto norte-americano é sempre expandir as suas fronteiras. Quando já não tiver fronteiras nos Estados Unidos, problema nenhum. Expande para o México, expande para a América Latina. Então, o livro Jesus e John Wayne, o subtítulo explica muito como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. É uma historiadora que é cristã, que é a Christine Kobes de Metz, e essa edição brasileira é muito enriquecida com um texto, um prefácio, que recomendo muito a leitura, de um teólogo brasileiro. São desses especialistas que conhecem 20 vezes mais do que eu o tema e se dedicam muito mais tempo, Haroldo, que é o Ronilson Pacheco, que tem um prefácio muito importante em que ele faz aproximações entre o movimento do nacionalismo cristão norte-americano com a realidade brasileira. É o que eu tento fazer também, com a ressalva que eu estou destacando o militarismo como uma herança da ditadura militar. Você está sem microfone, Haroldo. Sidney Ferreira de Vares pergunta: professor João César, qual a relação da teologia do domínio com a leitura de Olavo de Carvalho, que passou por muitas religiões, inclusive pelo misticismo e a guerra cultural? Muito obrigado, Sidney. Um abraço, Sidney. Excelente pergunta. Olha que interessante. Veja por que o Nicolas Ferreira é a figura de convergência mais perigosa que nós enfrentaremos. O Olavo de Carvalho, depois de ter passado, como disse o Sidney muito bem, por inúmeras experiências religiosas, das mais variadas, o Olavo de Carvalho tornou-se um católico ortodoxo que absolutamente desprezava os evangélicos. Então, a teologia do domínio não se relaciona com o Olavo de Carvalho nesse aspecto. É quase uma incompatibilidade. Mas o Olavo de Carvalho é o grande artífice da ideia de guerra cultural no Brasil.
numa leitura bastante distorcida, semelhante à que a teologia do domínio faz do Gênesis, é a leitura que o Olavo de Carvalho fez de Gramsci, por exemplo. E num livro de 1994, que deu origem a uma trilogia muito poderosa do Olavo de Carvalho, que foi fundamental para formar um pensamento de direita no Brasil na década de 90, que é a nova era e a revolução cultural. A nova era é o New Age, o misticismo. A revolução cultural era Gramsci. E o Olavo de Carvalho principiou uma ideia de que a direita deveria ocupar todos os espaços possíveis. A teologia do domínio significa isto, a ocupação de espaços em 7 áreas programáticas. E a finalidade da ocupação do espaço é, não por meio de uma revolução, como diz o Gary North, mas que em algum momento a teocracia flua do coração das pessoas. Por isso, Haroldo, você mencionou muito bem a preocupação da extrema-direita com a educação que eles chamam de cristã e com homeschooling, com não deixar os seus filhos irem para a escola pública, irem para a escola privada, mas ficarem presos no ambiente familiar com um tipo de educação, que é uma educação que esta, sim, foi preconizada pelo Olavo de Carvalho. Não é sem razão que o subtítulo do livro do Nicolas Ferreira é Descubra como vencer a guerra cultural. E qual é por que o Nicolas Ferreira é essa figura tão complexa? Porque o Nicolas Ferreira é a junção quase impossível de nacionalismo cristão, teologia do domínio, militarização armamentista da sociedade e Olavo de Carvalho. O Nicolas Ferreira reuniu tudo, porque ele cita no livro 2 vezes o Olavo de Carvalho como mestre. Obrigado, Sidney, pela pergunta. Deise Bentim pergunta: esse é um projeto de disseminação do ódio? Ele deveria ser criminalizado? O bolsonarismo se confunde com esse projeto? Muito obrigado, Deise. Deise, eu vou aqui sugerir para a nossa reflexão que muito em breve o Jair Messias Bolsonaro será conhecido como o marido da Michelle. Isto é, que o bolsonarismo cada vez mais perderá autonomia enquanto movimento político de massas e o bolsonarismo, para sobreviver, terá de se associar de maneira deliberada ao nacionalismo cristão, a ele submetendo-se. A teologia do domínio implica, sim, de maneira muito curiosa, algo que é bastante chocante. Haroldo, eu vou aproveitar a pergunta da Deise, eu vou ler uma passagem do último capítulo do livro do Nicolas Ferreira, que é muito chocante. É muito chocante. Diz assim, Deise, é exatamente a sua pergunta, Deise. Conclusão. A igreja precisa parar de cair nas armadilhas de falsos evangelhos, sintetizados na seguinte frase: ame mais, julgue menos. Conforme exposto em capítulos anteriores, frases de efeito escondem perigos profundos. Deise, amar mais e julgar menos é Jesus Cristo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Não julgueis e não serás julgado. Porque a ideia do julgamento é a ideia de apontar o dedo. Há uma etimologia para a palavra Satanás que é duvidosa, mas que é muito reveladora. Satanás é o acusador, Haroldo. É aquele que sempre aponta o dedo para os outros dizendo está errado, é ímpio, é herege. Quem aponta o dedo para o outro estabelece-se como modelo absoluto. Isso quer dizer, Deise, que o evangelho de Nicolas Ferreira não é o evangelho do amor. O evangelho do Nicolas Ferreira é o evangelho do ódio.